livro de 1 Crônicas, no capítulo de número 4 e o verso de número 9 e 10, a Bíblia vai dar o relato de um homem chamado Jabes. Jabes, alguém que vai ser um homem de fé e superação. O cronista está relatando ali uma genealogia e são aproximadamente 600 nomes. Dentre esses 600 nomes, ele vai destacar um homem chamado Jabes. Em nenhum outro lugar da Bíblia nós vamos ouvir falar sobre este homem, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. E o verso de número 9 ele vai começar bem assim: E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Antigamente em Israel o nome ele era colocado nas crianças mediante o momento, mediante a circunstância que a família estava vivendo. Um exemplo: Jacó significa aquele que agarra, Esaú quer dizer coberto de pelos, Moisés significa tirado das águas. A palavra hebraica para Jabes significa dor, ele causa dor ou causará dor. O nome dele é dor, o nome dele é sofrimento. E o que Jabes ele tem é, quem sabe, uma impossibilidade. Jabes ele tem, quem sabe, um final nada feliz. Jabes o que ele tem é um futuro decretado pela dor e pelo sofrimento. E quem deu o seu nome, nada mais, nada menos do que a sua mãe. No meio da sua trajetória, no meio da sua vida, Jabes ele vai fazer uma oração a Deus, oração essa que vai mudar a sua história. Primeiro, porque não existe oração errada. Errado é nós não orarmos. Segundo, a maior declaração que eu posso fazer por alguém, a maior declaração de amor é dobrar os meus joelhos e orar por esta pessoa. Terceiro, aquilo que a oração não fizer, nada mais na face da terra tem poder para fazer. Quarto, mesmo não havendo palavras, quando nós dobramos os nossos joelhos, mesmo que só saia gemidos e só saia lágrimas, mesmo assim o Senhor ele nos entende. Quinto, Deus ele é onipotente, onipresente e onisciente, ou seja, Deus tem todo o poder, está em todo lugar e sabe todas as coisas. Então, se todas as pessoas do planeta Terra dobrassem os seus joelhos nesse exato momento e orassem a Deus, e você também dobrasse os seus joelhos e clamasse ao Senhor, o Senhor ele não confundiria a sua oração, a sua voz com a voz de ninguém. Por que Deus ele vai destacar Jabes? Porque Deus ele não tem filhos preferidos. Deus ele tem filhos que oram. E sabe por que Deus ele vai responder Jabes? Porque o verso de número 10, o verso de número 9, ele começa assim: E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Ou seja, Jabes ele tem um coração sincero, Jabes ele é reto diante dos olhos de Deus. Por isso que Deus vai responder a Jabes. O verso de número 10 está escrito bem assim: Porque Jabes invocou o Deus de Israel. Ou seja, o verso ele poderia ser: E Jabes invocou Deus, ou Jabes invocou Deus, o Senhor. Mas o relato vai dizer que Jabes ele vai invocar o Deus de Israel. É porque, na verdade, Jabes ele conhece a história de um homem chamado Jacó, onde ele vai ter o seu nome mudado para Israel. O que Jabes vai fazer, então, ele vai clamar aquele que mudou o nome de Jacó. Ele vai clamar aquele que pode mudar o seu futuro, o seu nome e a sua trajetória. Jabes ele vai fazer 4 pedidos a Deus. O primeiro pedido que Jabes vai fazer a Deus é que Deus venha o abençoar. Talvez Jabes ele conheça um princípio aonde ele jamais teria pensado em se aproximar de Deus para pedir a bênção do Senhor
sem que compreendesse algo essencial a respeito do Deus de Israel, que é que Deus ele tem prazer em abençoar o seu povo. Deus ele tem prazer em abençoar os seus servos. Jabes ele não vai pedir carro, Jabes não vai pedir casa, Jabes ele não vai pedir prosperidade. O que Jabes ele quer a bênção do Senhor, porque quem sabe Jabes ele vai conhecer o texto de Provérbios 10, 22, onde diz que a bênção do Senhor é que enriquece e ele, o Senhor, não acrescenta dores. O segundo pedido que Jabes vai fazer a Deus é: alargue as minhas fronteiras. Ou seja, imagina que você tem uma casa e você compra o terreno do seu lado direito e você compra o terreno do seu lado esquerdo. Você vai ter mais propriedades para cuidar, ou seja, você vai ter mais responsabilidade. O que Jabes está pedindo para Deus: primeiro, me abençoa. Segundo, o segundo pedido que Jabes faz a Deus é para que Deus venha dar a ele responsabilidade. O terceiro pedido que Jabes faz a Deus é que a mão de Deus esteja sobre a sua vida. Ou seja, Jabes ele não quer somente presentes, Jabes ele quer a presença de Deus. Jabes ele quer Deus, Jabes ele não quer simplesmente as bênçãos de Deus. Jabes talvez ele saiba que a mão de Deus por baixo, a mão de Deus sustenta, a mão de Deus segura. Jabes, quem sabe ele compreenda que a mão de Deus na frente, a mão de Deus ela guia, a mão de Deus ela direciona e a mão de Deus ela mostra o caminho. Jabes, quem sabe, ele sabe que a mão de Deus por cima, a mão de Deus protege, a mão de Deus guarda e a mão de Deus abençoa. E o quarto pedido que Jabes vai fazer a Deus é que me livres do mal. Ou seja, Jabes está pedindo a Deus que o livre da violência, que o livre das doenças. Jabes está pedindo a Deus que o livre do homem mau. Jabes está pedindo a Deus que o livre da pressão, da opressão, da depressão. Jabes está pedindo a Deus que livre ele de tudo aquilo que possa causar dor e sofrimento. E o verso de número 10, ele vai dizer bem assim, ó: e Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Porque Deus não tem filhos preferidos, o Senhor tem filhos que oram. Quem sabe você me diga assim: irmão, eu não consigo orar porque eu peco muito. Eu quero dizer para você, assim como o pecado ele nos afasta da oração, mas a oração ela também nos afasta do pecado. Se você pegar a palavra orar e ler ela ao contrário, vai estar escrito bem assim, ó: raro. Nós aprendemos com isso é quem raramente ora, raramente vence. O que Jabes ele nos ensina é que não importa quem eu sou, o importante é o quanto eu oro. Ou seja, Jabes ele não liderou um exército, Jabes ele não foi um grande rei, Jabes ele não foi um grande profeta. Jabes, aos olhos do homem, quem sabe, era um ninguém. A vida dele vai começar com dor e a vida dele vai terminar com a bênção do Senhor. Porque Deus não tem filhos preferidos. O Senhor tem filhos que oram. Eu não sei como está a sua vida, não sei como está a sua situação, mas eu posso dizer para você, uma oração pode mudar toda a sua vida. Deus abençoe a sua vida.